Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Queria dividir algo com vocês que está no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 8 ao 14. Deixa eu ajeitar aqui. Que fala sobre a opressão do Egito ao povo de Israel. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramessés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhe extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação do tijolo, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefa que os obrigavam a realizar. Pois bem, sabemos que o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, e quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser filhos de Deus, e passamos a fazer parte de Israel. E aqui no Egito levanta-se um novo rei que não conhece a história de José e começa a se preocupar com o crescimento volumoso do povo israelita no Egito, e isso começa a criar um medo, um apavoro neles por conta de o povo israelita crescer em número e em poder. E assim é na nossa vida. Pessoas vão nos ver crescendo e vão se levantar contra nós sem saber a nossa história, o nosso caráter, às vezes até quem somos nós. Vão se preocupar somente com o nosso crescimento e nos olhar como ameaças. Mas devemos permanecer firmes, pois servimos a um Deus que nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal. Então, devemos permanecer firmes, fiéis e obedientes, fiéis a palavras, aos ensinamentos do Senhor, e permaneceremos crescendo, independente da perseguição. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar nosso país assolado. As pessoas vão ver nosso crescimento e vão nos ver como adversários e, na verdade, não como aliados. Por isso devemos transbordar a imagem do Senhor aonde passarmos, por onde passarmos. Devemos levar a palavra do Senhor, devemos estar em constante oração, transbordar aonde nós estivermos, para que os que nos veem como adversário entendam que, na verdade, não somos adversários, somos mensageiros da palavra, e quem nos dá o crescimento é o Senhor, por nós sermos obedientes e fiéis à palavra. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obra para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam.
Foi assim que construíram para o faraó as cidades Armazém de Pitom e Ramessés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. As pessoas vão se preocupar com o nosso crescimento e como aqui os egípcios se preocupavam com o crescimento de Israel e por mais que os perseguiam, tanto mais eles cresciam. Por quê? Porque nós, escolhidos do Senhor, não devemos nos preocupar com a perseguição. Devemos orar ao Senhor, apresentar ao Senhor, não devemos tomar nenhuma medida por nós mesmos, não devemos, desejar mal para os nossos patrões, para os nossos superiores, para os nossos colegas. Pelo contrário, devemos cumprir com a nossa missão como forma de fidelidade ao Senhor, porque demonstramos o nosso amor e a nossa fidelidade ao Senhor, amando o nosso próximo, sendo fiéis ao nosso próximo. Devemos demonstrar a nossa fidelidade no Senhor, sendo empenhados em nosso trabalho, comprometidos com o nosso trabalho, sendo fiéis ao nosso patrão. Devemos orar pela vida do nosso patrão e, independente da perseguição que sofremos, se formos fiéis e obedientes à palavra do Senhor, tanto mais cresceremos sem nos preocuparmos com perseguição. E perseguição é sinal de que estamos sendo fiéis, porque a palavra diz que é impossível agradar o mundo e agradar a Deus. Se você agrada o mundo, você desagrada a Deus. Então não há acordo entre o mundo e Deus. Então, se ser fiel está te fazendo ser perseguido, é porque você está no caminho certo. Continue fiel, continue obediente e alcançaremos o galardão da vida eterna. Estaremos certos de que Deus está feliz e satisfeito com a nossa conduta. Claro que desde que ela seja fidelidade e obediência à palavra do Senhor. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. Então, o povo egípcio perseguia o povo de Israel, preocupado com o crescimento do povo israelita, sabia que o povo era um povo escolhido de Deus e, por isso, perseguia e o povo tanto mais crescia. E assim devemos ser na presença do Senhor, permanecer firme, pois o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então devemos estar diante de Deus constantemente, meditando na palavra, em jejum e oração, e ficaremos firmes, tanto mais cresceremos. E fique tranquilo que toda perseguição tem um tempo determinado, e muitas das vezes ela está servindo para nos provar, para nos encascorar, para que a nossa raiz se aprofunde cada dia mais. E pode ficar certo de que Deus está conosco a todo tempo e que no tempo certo Ele nos dará o nosso libertador, o nosso Moisés. De alguma forma, Deus vai nos libertar de toda perseguição. E apresente-se diante do Senhor, consagre-se diante do Senhor todos os dias, consagre-se ao Senhor todos os dias, e Ele estará fortalecendo a nossa fraqueza.
Medite nessa palavra, fique firme, seja fiel em nome de Jesus e Ele abençoará a você e a tua casa. Em nome de Jesus, amém.